Tem alguém aqui que é a primeira vez na casa? Não? Sejam bem-vindos. Espero que vocês sintam-se acolhidos. Minha voz ela vai baixando um pouco, me perdoe. Nessa casa vocês vão encontrar pessoas maravilhosas, pessoas com qualidades e defeitos. Vão encontrar bastante trabalho, bastante luz. Sejam muito bem-vindos. Oi? Tem como aumentar um pouquinho? Tá falando. Bom, quero agradecer. Eu sei que todo mundo aqui venceu o cansaço, venceu o sono, às vezes um problema pessoal, um problema de saúde, a correria, o trabalho. Então, muito obrigada. Em forma de agradecimento, eu vou pedir, vou contar até 3. Quando eu chegar no 3, eu vou pedir para vocês se levantarem, quem puder, ok? Olhar para o lado direito, olhar para a pessoa que está à sua direita, olhar no fundo dos olhos dela e falar: que bom que você veio, muito obrigada. Dê um abraço nela e faça a mesma coisa com a pessoa do lado esquerdo, ok? Vamos lá? 1, 2, 3. Tá, alô? Acho que melhorou, né? Melhorou. Tudo bem. O abraço cura. Que gostoso ganhar um abraço, não é? Vocês viram que na minha camiseta está escrito assim: abraço, um aperto que alivia. É exatamente isso. Tem um amigo espiritual nosso que sempre diz que o abraço, ele tem o poder, muitas vezes, de uma cirurgia. Ele cura, limpa. Então, sempre vamos nos abraçar, é sempre possível. Nossa conversa hoje é sobre paciência. Nossa, Juliana, mas por que paciência? Porque eu tenho dificuldade com paciência. Haroldo Dutra Dias, ele fala que quando ele tem dificuldade com algum assunto, ele faz palestras sobre esse assunto. De tanto ouvir, de tanto estudar, de tanto meditar, a gente consegue trabalhar um pouco melhor isso. E quem não tem dificuldade com paciência? Todos nós. Então, o nosso tema hoje é paciência, a ciência da paz. Vamos caminhar sobre essa linha. A gente sempre começa a nossa conversa falando do Evangelho. Todas as nossas conversas são sempre sobre o Evangelho. O nosso objetivo é levar amor ao Evangelho. Que quando a gente ama alguém, alguma coisa, a gente pensa nisso o tempo todo. A gente carrega isso dentro do peito. E se a gente amar o Evangelho, a gente vai lembrar do Evangelho na hora do sufoco, na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora da tentação. O Evangelho vai estar sempre com a gente. Por isso que a gente sempre sugere evangelho-terapia. Evangelho-terapia é diferente de evangelho no lar. O evangelho no lar, ele é toda semana, uma vez por semana, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. Evangelho-terapia, todos os dias, 20 minutos por dia, qualquer local e qualquer hora. Pode ser no ônibus, pode ser no Uber, pode ser no banheiro, pode ser no trabalho, pode ser de manhã, de madrugada. 20 minutos divididos em 5 minutos para uma oração inicial, 5 minutos para a leitura de um parágrafo ou um pequeno trecho do Evangelho, mais 5 minutos para uma breve reflexão do que você leu e mais 5 minutos para uma oração final. Mas que reflexão eu vou fazer? A reflexão é: como essa parte do Evangelho encaixa na minha vida? Como essa parte do Evangelho encaixa na minha vida? Então, por exemplo, eu briguei com a minha mãe e aí cai paciência. Como que essa parte do Evangelho encaixa na minha vida? Eu estou com uma raiva de uma pessoa, caiu perdão. Como que essa parte do Evangelho encaixa na minha vida? Por que terapia? Porque terapia é conversar com alguém que te ama, que gosta de você, que está te ouvindo, que quer te ajudar. O Evangelho está aí para isso. Então, quando você todo dia conversa com ele, vira uma terapia. Tem vários amigos que começaram a fazer evangelho-terapia e eles me falam: olha, estou gostando, está fazendo efeito. Então, fica o convite para uma próxima visita minha aqui, para que vocês me contem: olha, estou fazendo evangelho-terapia. Vou ficar muito feliz. Paciência. O que é paciência, né? Muitos acham que paciência é esperar, é não fazer nada, é esperar alguma coisa. Muitas vezes a gente acha que paciência é ficar zen, é ficar tranquilinho, sereno, né?
Muitas vezes a gente pensa que paciência é uma coisa que a gente não tem, né? Ô Senhor, dai-me paciência, é algo muito difícil. A gente sempre procura no dicionário. O dicionário trabalha muito com o evangelho, viu, gente? Ao longo da nossa conversa a gente vai ver. O dicionário fala que paciência é a característica de quem não perde a calma ou suporta algo sem reclamar. O dicionário fala que paciência é a virtude que faz suportar algo sem perder a calma, que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, uma tristeza, uma ação maldosa. Ou paciência é resignação. E aí ele fala por fim, o dicionário, que paciência é a faculdade de não desistir facilmente, perseverança, constância. Olha o dicionário já dando a dica para nós. Paciência não é não fazer nada. Paciência não é inércia. Paciência não é ficar zen. Paciência tem a ver com suportar, tem a ver com resignação, tem a ver com perseverança. Então, talvez, será que a gente não esteja pensando que paciência é algo diferente? Essa reflexão me ajudou muito a perceber a paciência de uma outra forma. Estamos falando do Evangelho, né? Sempre que a gente vai falar do Evangelho, a gente tem que lembrar desse cara aqui, Allan Kardec. Kardec foi pedagogo, e toda a codificação foi instruída pelos Espíritos. Mas tem a mãozinha do Kardec, tem o dedo do Kardec. E todo pedagogo, todo professor, tudo que ele faz tem um objetivo. Sempre tem um começo, um meio, um fim. Assim o Evangelho, assim a espiritualidade fez. A paciência, ela está no capítulo 9, que é uma das bem-aventuranças. Se a gente perceber, a gente observar, a gente vai ver que as bem-aventuranças seguem uma lógica possível, ok? Uma sugestão. Primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito. Primeiro a gente coloca a humildade no nosso coração. A gente é prudente. Depois que a gente é prudente, humilde, a gente está pronto para ser puro de coração. Estamos prontos para abrir o nosso coração à verdadeira pureza. Quando a gente consegue ser humilde e puro de coração, estamos prontos para ter um coração manso e pacífico. Quando temos um coração manso e pacífico, estamos prontos para ser misericordiosos. E assim as bem-aventuranças têm uma lógica. E a paciência, ela está aqui, entre a afabilidade e a doçura, e a obediência e a resignação. Ué, o dicionário não tinha dito que paciência tem a ver com resignação? Olha só, o dicionário conversando com o Evangelho. Curiosamente, a paciência está do lado da resignação. E o dicionário fala que paciência tem a ver com resignação. Então, quando a gente consegue entender que a paciência ela faz parte de um caminho de reforma íntima, a gente consegue entender melhor o local, o papel da paciência. Então, a gente dá essa dica, essa sugestão. Sempre que for estudar um capítulo do Evangelho, onde que está esse capítulo? O que vem antes? O que vem depois? Sempre olhar o todo e a parte. E perceber a relação que um tem com o outro. Paciência é um capítulo bem pequenininho, porque a paciência, teoricamente, é simples, mas o difícil é ser simples. E aí ele começa. O Evangelho fala assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. O Evangelho começa falando de dor ao falar de paciência. Lembra que o dicionário começa falando de suportar ao falar de paciência. Tem o mesmo caminho. E aqui o Evangelho já coloca a dor num patamar muito elevado para nós. Coloca a dor como um prêmio para nós, porque ele fala assim que a dor é o instrumento que Deus usa para nos marcar para a glória no céu, para nos levar ao céu. Que céu? O nosso céu, a nossa reforma íntima, a nossa evolução. Então ele fala que Deus é onipotente. Olha, se Deus é onipotente, Ele está presente em tudo, inclusive na minha dor. E se Ele está presente na minha dor, essa dor tem um motivo soberanamente justo e bom, porque Deus é soberanamente justo e bom. Só nessa parte a gente já percebe que a dor é uma bênção, ou seja, ela é um instrumento. E ele fala:
sedes pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Primeiro ele fala de dor, aí ele fala de paciência. E aí ele coloca a paciência no maior patamar que a gente poderia colocar. Porque fora da caridade não há salvação. Então fora da paciência não há salvação. Essa paciência é uma caridade. Estamos aqui para evoluir, estamos aqui para nos transformar. Então o Evangelho já mostra para nós, olha, dê mais atenção à paciência. A paciência vai te ajudar muito. E aí ele fala, não estou falando de caridade, de dar dinheiro, de pagar. É outra caridade. E ele deixa bem claro que a caridade, ela foi ensinada por Cristo, que foi enviado por Deus. A gente sabe que Cristo foi enviado por Deus. Por que o Evangelho colocou essa parte, então? Para nos lembrar que a paciência foi enviada por Deus. Ou seja, se paciência tem a ver com dor, a dor também foi enviada por Deus. E aí ele fala, a outra caridade, muito mais penosa e consequentemente muito mais meritória, a caridade do perdão, a caridade de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos colocarem à prova a paciência. Então, paciência tem a ver com perdão. Voltemos ao dicionário, suportar algo ruim, tem o mesmo sentido. Então, a caridade tem a ver com perdão, tem a ver com amor. E ele fala, essas pessoas são instrumentos do nosso sofrer, para colocarem à prova a paciência. Quando um aluno precisa passar de ano, o que ele faz? Ele faz uma prova, não é? Nós somos os alunos de Deus. Deus está nos testando, nos colocando à prova os seus valores, para que a gente possa passar de ano, que é a nossa reforma íntima, a nossa reencarnação. Então, essas pessoas, essas situações que Deus coloca na nossa vida, que nos exigem a paciência, são, na verdade, provas, instrumentos da nossa evolução. Olha quanta coisa em 2 parágrafos. E aí ele fala, a vida é difícil, eu sei, ninguém aqui está falando que é fácil. O Evangelho já começa a conversar com a gente, olha, não estamos aqui para dizer que ter paciência é fácil, a gente sabe. E aí eles falam assim, a vida compõe-se de 1000 nadas, que são tantas outras picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. É uma fechada no trânsito, é uma cara feia, é uma ingratidão, é uma maledicência, é um rancor, é um câncer, é um desencarne, é uma perda de emprego, é uma perda de saúde. Quantas coisas que vão devagarinho nos minando a força, são picadas de alfinetes. E aí o Evangelho fala, se porém nos atentarmos aos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Então, se a gente prestar atenção no nosso dever, na consolação que a gente recebe, na bênção que a gente recebe todos os dias, que sempre tem, vai parecer menos difícil. Minha mãe sempre me dizia assim, Juliana, aprendi num treinamento que eu fiz. Faça uma lista do seu dia. Você vai ver que de 10 coisas, 9 foram boas, mas a gente só se lembra da ruim. É isso que o Evangelho está dizendo para nós. E aí ele fala, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra a fronte. Então, quando a gente abaixa a cabeça com desânimo, com cansaço, com insegurança, com depressão, com tristeza, com preguiça, com raiva, quando a gente abaixa, é porque a gente está olhando para o que é material, para esse corpo aqui, para tudo que a gente pode tocar. Mas quando a gente olha para cima, pensando, olha, tem algum motivo, olha, tem algo por trás disso, não, eu vou conseguir, alguma coisa de bom vai sair daqui, eu vou melhorar, vai dar certo. Quando a gente começa a olhar para cima, dá até para respirar melhor, aí o fardo fica mais leve. É isso que o Evangelho está nos deixando a entender. Olha, é uma questão de perspectiva. Nos lembremos disso. E aí ele fala, coragem, amigos. Olha o Evangelho nos incentivando.
Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. E ele sofreu mais do que qualquer um de nós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao contrário de nós, que temos que expiar o nosso passado e nos fortalecer para o futuro. Então, se Jesus teve que aprender um pouquinho mais sobre paciência, por que nós não vamos? E ele fala: sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. O Evangelho está dizendo assim para nós: olha, tudo que eu falei, se você se focar no Cristo, se você se concentrar nas lições do Cristo, na vida do Cristo, no exemplo do Cristo, pronto, já vai ser paciente, pronto, já vai conseguir. Cristo resume tudo. Olha que lição mais linda. Então, quando ficar difícil, lembre dele. Emmanuel tem alguns livros que ele explica o Evangelho, né? Algumas partes do Evangelho. E nesse livro, O Rumo Certo, tem um item que chama Paciência e Vida. Nesse capítulo ele fala assim: estudo necessário da paciência. Observar cada um de nós diante a própria conduta, nas relações humanas e no convívio doméstico. Olha, eu pensei que a gente tinha que estudar matemática, português, inglês, medicina, enfim, mas estudar paciência? Eu não imaginei que precisava estudar paciência. Olha Emmanuel chacoalhando a gente, falando: olha, é preciso estudar a sua paciência. Estude a sua conduta, como você tem reagido no dia a dia. E aí ele fala: aprendemos a suportar, olha o dicionário de novo, suportar, com serenidade, entendimento, prejuízos enormes da parte dos amigos. Sempre aquelas pessoas que mais amamos são aquelas que mais nos ferem. Quando a gente é ferido é porque a gente ama aquela pessoa. Quando alguém que a gente não gosta machuca a gente, fala: eu não gosto mesmo, por isso que machucou. Agora, quando a gente ama, dói muito. E aí o Emmanuel está falando para nós: olha, realmente dói, mas vamos aprender a lidar com isso. E ele fala que a tolerância para com todos é o recurso da vida que nos permite o avanço no aperfeiçoamento moral. Então ele está dizendo para nós que a tolerância, principalmente para com aqueles que nos amam e nos ferem, é um instrumento, é um degrau, é um passo no nosso aperfeiçoamento moral. Olha a importância da tolerância. E ele continua, ele fala assim: examinemos as próprias reações da experiência íntima com aqueles que compartilham conosco a luta cotidiana. Será que eu não posso reagir melhor? Será que eu não posso lidar melhor com aquela pessoa que vive comigo todo dia? Ah, Juliana, você não conhece o fulano, tem um monte de defeito, a pessoa é difícil. Nossa Senhora. Mas você também é, nós também somos, nós temos defeitos. E é uma luta universal. O defeito daquela pessoa faz mal para mim, mas faz mal para ela. O próprio Evangelho fala: todo defeito gera um sofrimento. Então aquela situação difícil é difícil para mim e para a pessoa que está causando tudo aquilo. Então, do mesmo jeito que estou lutando, o meu colega, o meu familiar, o meu parente também está lutando. Examinemos a nossa conduta. Será que eu não poderia ser um pouquinho mais paciente? Será que eu não poderia tomar um copo d'água na hora que eu vou xingar? Será que eu não poderia ir no banheiro na hora que eu vou responder? Será que eu não poderia olhar no celular? Será que eu não poderia respirar fundo? Será que eu não poderia fazer uma oração? Será que eu não poderia simplesmente lembrar de Jesus Cristo nessa hora? E aí ele fala: perguntemos com sinceridade a nós próprios, sem julgar. Não é hora de julgar, é hora de se estudar. Se estamos usando da paciência para com aqueles e para com todos os outros companheiros da humanidade, assim como estamos incessantemente tolerados e amparados pela paciência de Deus. Olha a paciência que Deus tem com a gente. Milhares e milhares de reencarnações, a gente não evolui quase nada de uma reencarnação para outra. E Deus é muito paciente com a gente, porque Ele dá outra oportunidade. A gente sempre acha que pode fazer melhor e Deus acredita e vai nos dar outro presente, que é a vida novamente. Então, se Deus tem paciência para com aquele criminoso, aquela pessoa difícil, quem sou eu, quem somos nós para não termos paciência?
É isso que Emmanuel está nos dizendo. E ele fala, a paciência, ela tem que ser aprendida, igual qualquer lição da vida. A paciência tem que ser aprendida, ela tem que ser sentida, ela tem que ser sofrida, ela tem que ser exercitada, ela tem que ser consolidada. Praticamente uma dieta para emagrecer, para quem tem dificuldade, né? A gente tem que sofrer, a gente aprende, a gente consolida, não é fácil. Qualquer estudo, quem está estudando uma prova, tem todas as fases. A paciência é a mesma coisa. Emmanuel coloca a paciência como um conteúdo a ser estudado no dia a dia. Então, olha, não é simplesmente pensar, eu tenho que ter paciência. Não, vamos aprender, olha, o que é a paciência? Como que eu posso ter? Vou procurar uma palestra sobre paciência, vou procurar um livro sobre paciência. Eu vou sentir ela, olha, onde que eu estou precisando exercer a paciência? E eu vou sofrer, hoje realmente eu não tive muita paciência, mas amanhã eu vou continuar tentando, mais tarde eu vou continuar tentando, não vou parar. Ela tem que ser exercitada, todo dia um pouquinho. Olha, amanhã eu sei que eu vou encontrar aquela pessoa e ela vai me testar a paciência. Ou eu vou sair daqui e vou encontrar aquela pessoa que vai me testar a paciência. Como que eu posso reagir? Porque, não sei se a gente percebeu, mas todo defeito, ele como fala assim, dá para você premeditar. Ele é previsível, essa palavra. Todo defeito é previsível. Aquela pessoa que é chata, ela é sempre chata. Aquela pessoa que é difícil, ela é sempre difícil. Muito difícil, muito raramente ela mudar. Então você já sabe como que ela vai reagir. Ou você já sabe como você vai reagir. Você sabe como você vai reagir? Porque você também tem defeito. Então vamos estudar, vamos analisar. Olha, a pessoa vai fazer aquilo, ou eu vou passar por aquela situação. Como que eu vou reagir? O que eu posso fazer? E aí você vai consolidando a sua paciência. E ele fala, você vai fazer tudo isso junto daqueles que povoam as áreas do dia a dia. Se quisermos construir a paciência como realização eterna no mundo da própria alma. Construir a paciência como realização eterna no mundo da própria alma. Ou seja, a paciência é uma conquista eterna. Quando a gente constrói ela dentro do nosso coração, nunca mais a gente perde a paciência. E tem que construir, igual uma casa, igual qualquer virtude. Esse livro é maravilhoso, o Livro da Esperança. É um livro igual ao outro, que ele explica algumas partes do Evangelho. E nesse livro tem um capítulo que chama Nos Domínios da Paciência. E ele cita essa parte, né, sejam pacientes, e ele fala assim, paciência não é conformismo, lembra daquela imagem? Não é não fazer nada. Paciência é o reconhecimento da dificuldade existente, com a disposição de afastar essa dificuldade sem atitude extremista. O que ele está querendo dizer é, olha, eu tenho dificuldade, aquela pessoa eu não consigo lidar com ela. Então deixa para a próxima vida, eu não sou obrigada a conviver com isso. Isso é uma atitude extremista. Não, nessa vida eu não nasci para ter paciência. É uma atitude extremista. Não, a paciência, segundo Emmanuel, é reconhecer a dificuldade. Olha, eu tenho dificuldade. Eu sou uma pessoa que não tem paciência. Olha, eu sou uma pessoa que eu sou muito impulsiva. Reconheça a sua dificuldade, sem julgar. Mas como que eu posso melhorar? É a disposição. E ele fala, não é para deixar de lutar e nem para deixar de chorar. Vai chorar, vai lutar, vai ter dificuldade. Isso também é paciência. E aí ele fala, seja quais forem os problemas e as provações, a paciência descobre o sistema de removê-los. Então a paciência é uma estratégia, é uma atitude, é uma ação, é um passo, é um caminho. Não é não fazer nada, não é ficar quieto, não é esperar. É pelo contrário, é agir. Então a paciência ela vai descobrir o caminho, ela não vai simplesmente afastar. E ele fala, Jesus foi a paciência sem limite. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhes foram endereçados, pessoalmente ele preferiu aceitar a morte na cruz a ter e a aplaudir o erro ou a cumpliciar-se com o mal. O que Emmanuel está nos dizendo aqui é, olha, Jesus preferiu a cruz, e isso foi um ato de paciência. Então muitas vezes a gente assumir a nossa cruz é um ato de paciência. Muitas vezes a nossa cruz é ficar sem emprego,
É aceitar um parente difícil, um filho difícil, uma situação difícil, morar numa cidade que não quer, ter um emprego complicado, às vezes tem um problema de saúde grave, conviver com uma pessoa que lhe causou um mal muito grande. Então, carregar a cruz também é um ato de paciência, e é um ato de paciência e muita coragem. Olha que lindo. E aí Chico vem e fala: a paciência desarticula os mecanismos do mal. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Não sei se todos já ouviram falar da prática do Ho'oponopono, que é aquela sequência em que você fala: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Quantas vezes a pessoa chegou em mim querendo me devorar, eu mentalizei, eu olhei para cada pessoa e mentalizei: eu sinto muito que eu não fiz o que você queria que eu fizesse, me perdoa porque eu não sou o que você queria que eu fosse, muito obrigada pela oportunidade de eu treinar a paciência, e eu te amo muito apesar de tudo. E eu simplesmente mandei essa energia para a pessoa fez assim, ó. A pessoa não sabia como reagir, a pessoa ficou me olhando porque ela ficou esperando que eu fosse xingar, que eu fosse rebater, que eu fosse reagir na mesma velocidade que ela. Eu não falei nada, eu simplesmente pensei, foi uma inspiração de Deus, fiz isso. E a pessoa, ela ficou tão desarticulada que ela foi embora. É exatamente isso que o Chico está dizendo. A paciência, ela desarticula os mecanismos do mal. O mal está contando com a sua impaciência. Então faça o contrário, seja paciente. E aí você vai acabar deixando ele sem reação. Muitas vezes o mal está ali, dentro de casa, dentro do trabalho, e com paciência a gente pode ajudar. No livro Fonte Viva, também do Emmanuel, também ele explica o Evangelho, ele também fala sobre paciência, e ele fala assim, no capítulo Guarda a Paciência, ele fala assim: se as provas ficarem com grades estreitas e te apertarem com os deveres a cumprir, tenha paciência, atenda às suas obrigações adquiridas por você mesmo. Essa parte é muito interessante. Muitas vezes a gente reclama dos trabalhos que a gente tem, não é? Mas a gente esquece que fomos nós mesmos que nos enlaçamos nessas obrigações em vidas passadas ou nessas vidas. Erramos nessa e no passado, e agora a gente tem trabalho a fazer. E ele fala: não renuncie ao trabalho renovador, não menospreze o poder do dia a dia, trabalhando um pouquinho mais, colocando um tijolinho. Tem uma imagem que circula no Facebook que é um muro bem grande com vários tijolinhos, e aí tem lá um rapazinho lá em cima colocando um tijolinho, e aí está escrito assim: o incrível poder de fazer um pouquinho a cada dia. De tijolinho em tijolinho por dia ele fez um muro enorme. É isso, não renuncie ao trabalho renovador. Alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Todo mundo vai ser feliz. A felicidade é o nosso destino. Mas antes disso, é necessário liquidar, acabar com paciência, as dívidas que contraímos perante a lei. Vamos ser felizes, podemos começar a ser felizes agora, mas antes a gente tem que pagar as contas, não é? É isso que o Emmanuel nos diz. Joana diz assim, que a paciência ajuda a gente na conquista de todas as esferas da nossa vida, na conquista do bem do corpo, do bem da alma e do bem da sociedade. A paciência ensina a técnica de como se deve aguardar quando não se pode imediatamente ter o que deseja. Jamais te irrites, a paciência te auxiliará a tudo a vencer. Olha, Joana ela não escolhe um assunto à toa, e ela escolheu falar de paciência. E ela está querendo nos dizer que a paciência, ela é aquela chave que vai abrir todas as portas. É aquela chave que vai abrir a porta da solução de um problema. Lembra que foi falado por Emmanuel que a paciência ela descobre o meio de resolver? Joana fala que quando a gente age com paciência, a gente para, coloca um pé para trás e reflete. Quando a gente age sem paciência, impaciência, com impulso, a gente desespera. Em um outro momento desse mesmo livro ela fala: a diferença entre uma pessoa paciente e uma pessoa impaciente é o desespero. O impaciente logo chega ao desespero, logo chega a angústia. O paciente reflete.
E aí a gente entra no processo da paciência. Pensando nisso tudo que a gente leu, estudou, nos problemas que a gente passa, todo mundo tem dificuldade. Pensando nisso tudo, sugerimos um processo da paciência, porque entendemos que a paciência não é um ato, não é uma atitude, é uma construção. E toda construção tem um processo, e todo processo tem fases. O processo da paciência começa com um novo olhar. Lembra que a gente falou que paciência tem a ver com perspectiva? Porque ele já começa falando que a dor é uma bênção. Para a gente achar que a dor é uma bênção, a gente tem que mudar a nossa perspectiva. Porque a perspectiva terrena do materialismo fala que a dor é um sofrimento, que os eleitos de Deus não devem passar. Mas se a gente olhar o Evangelho, a gente vai ver que a dor é uma bênção, porque ela é um instrumento de evolução. Só de pensar nisso já é um novo olhar. A proposta é, pensa naquela situação que você acha que é um problema, ou aquela pessoa, uma situação, um problema. Pegue aquela situação e tenha um novo olhar. Olha, será que essa situação, será que essa paciência não quer me ensinar alguma coisa? Aí a gente vai para o próximo passo, para a reflexão. O que essa pessoa pode me ensinar? O que essa situação pode me ensinar? Qual valor eu posso adquirir passando por essa experiência? Como que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Como que eu posso mudar? O que eu não preciso mudar? Vai refletindo. A partir da reflexão vem a ação. Realmente eu posso mudar, eu posso fazer diferente. E aí você faz. Faz diferente, muda. E depois que você muda, você fica em paz. Porque você fez o que você podia fazer. Fez o que estava ao seu alcance. Fez tudo para melhorar aquela situação. Fique em paz. Você fez a sua parte. E se a situação não mudou? Então tem mais alguma coisa para aprender. Aí a gente volta para o começo. Olha, deve ter mais alguma coisa aqui que eu não aprendi. Deve ter mais alguma coisa aqui que eu preciso mudar. E aí a gente começa a refletir de novo. A gente age de novo. E a gente fica em paz. Porque sabe que a nossa parte está feita. Agora falta a parte de Deus. Agora falta aquilo que não nos cabe. Por isso que vem a humildade. A humildade de aceitar que a gente tem limite. Que a mudança tem limite. Eu posso mudar até certo ponto. Eu posso transformar aquela situação até certo ponto. Talvez aquilo que eu mais desejo vai ser o maior desastre na minha vida. Isso também requer humildade. Aceitar que, olha, eu não estou desejando certo. Eu não estou querendo certo. Minha perspectiva não está correta. Também humildade. Então esse processo sempre imbuído, sempre abraçado à humildade. A humildade de aceitar que eu preciso ter um novo olhar. A humildade de aceitar que eu preciso refletir mais sobre isso. A humildade de que eu preciso mudar a minha ação, ou preciso continuar com aquela ação. E a humildade de aceitar que eu cheguei ao meu limite, eu fiz tudo que eu podia fazer. E a humildade de aceitar que eu preciso começar todo o processo de novo. E aí a gente lembra de Beethoven, ele fala assim: tenho paciência e penso, todo mal traz consigo algum bem. Tenho paciência e penso, todo mal traz consigo algum bem. Que é exatamente o que Joana falou. Se você parar para pensar, você vai observar que algum motivo justo e bom tem ali. Não vai desesperar. Então olha Beethoven, espiritualizado, nos dizendo: olha direito, tem um novo olhar. Alguma coisa de bom tem nessa situação. E a gente lembra de Maria Dolores, que ela fala assim: quem confia na vitória do bem, espera com paciência. Quem confia na vitória do bem, espera com paciência. Então, principalmente nessa parte da paz, se a gente já fez tudo que a gente podia fazer, nos resta esperar, continuando fazendo o que a gente está fazendo, agindo, vivendo, mas esperar com paciência, porque a gente sabe que o bem sempre vence. Todo esse processo é para a prática do Evangelho no dia a dia. Evangelho terapia. O Evangelho precisa muito ser colocado no dia a dia, precisa sair do papel, precisa sair da estante, porque foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para que o Evangelho fizesse sentido na nossa vida, para que seja nossa gotinha, nosso remédio, nosso comprimido de todo dia. A paciência, lembra que a gente falou que a paciência era a ciência da paz?
Tem uma palestra muito bonita do Arthur Valadares, chamado Paciência, a Ciência da Paz. Eu recomendo vocês procurarem no YouTube, muito bom. O que é uma ciência? Uma ciência, segundo o dicionário, é um conhecimento ou um saber conseguido pela prática, raciocínio. Então, a ciência da paz é um conhecimento ou um saber da paz, que a gente conseguiu pela prática, pelo raciocínio e reflexão. Mas como assim, Juliana? Essa imagem aqui é de Jerônimo Mendonça. Esse aqui de óculos é Jerônimo Mendonça, esse aqui é Chico Xavier. Eu faço parte da Associação Beneficente Jerônimo Mendonça, ABG. Jerônimo Mendonça, nosso patrono, foi o gigante deitado. Ele tinha esclerose, logo mocinho ele começou a ter esclerose e ele ficou totalmente, perdeu todos os movimentos e ficou cego. E mesmo sem os movimentos e cego, ele dava palestras no Brasil inteiro e ele construiu uma creche, um centro e uma editora. O gigante deitado, ele tinha 1,95 m, ele era carregado numa cama ortopédica, uma cadeira assim, com umas ondinhas. Ele está nessa cadeira aqui. E ele era muito amigo do Chico, que ele é de Minas. E aí ele foi visitar o Chico. E o Chico falou assim, ele foi se despedir do Chico, falou: tchau, Chico, fica com Deus, muita paz, Chico. Aí o Chico falou: não, Jerônimo, pelo amor de Deus, tira o Z, muita paz, me deseja muita paz, me deseja muito trabalho. É a ciência, que é a reflexão do trabalho, a ciência da paciência, que assim é o trabalho de mudar, de transformar, de refletir, de agir e estar em paz com isso. Paciência, a própria palavra já nos dá a dica, que é aquele conhecimento, aquele saber que a gente vai refletindo e vai estudando como que eu posso agir e ficar em paz com isso. Paciência. A definição mais linda que eu já vi de paciência: paciência na vida é uma força rara e ativa, dizendo em nobre silêncio: Deus nunca nos desampara. Paciência na vida é uma força ativa e rara, dizendo em nobre silêncio: Deus nunca nos desampara. Essa frase resume muito a paciência. Pensando nisso, a gente vai fazer uma reflexão. Toda conversa nossa a gente encerra com uma reflexão. Porque conhecimento, hoje, graças a Deus, a gente tem disponível em todo lugar. A gente tem a internet, a gente tem a livraria, a gente tem conhecimento disponível. Está faltando mais ação, está faltando mais sentimento, está faltando traduzir o evangelho ali no dia a dia. Aquela situação, como que eu vou usar? Por exemplo, um médico, ele estuda toda a doença, mas ali, a pessoa doente na frente dele, ele tem que colocar a prática. Assim é a nossa vida. Assim a gente precisa fazer. Ter mais sentimento, mais ação. Por isso a gente vai fazer uma reflexão. Eu quero que vocês mentalizem essa imagem. Uma praia, um pôr do sol, um nascer do sol muito lindo. E Jesus está nos carregando nos braços, naquela leitura de que tem dois pares de pés e só um, porque Jesus nos carrega. Eu vou pedir para vocês se sentarem confortáveis. Sintam-se confortáveis na posição de vocês. E eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vamos respirar pelo nariz e soltar pela boca. Respirando pelo nariz, soltando pela boca, bem devagar. Mais uma vez, soltando pelo nariz. Nesse momento, estamos nessa praia linda, um nascer do sol lindo, e Jesus nos carrega nos braços. Sentimos o calor dos braços de Jesus, sentimos a respiração de Jesus, sentimos o pulsar do coração de Jesus. Jesus caminha e nos carrega nos braços. Sentimos a brisa do mar, sentimos
você já colocou em mim. E mais ainda, Jesus, hoje eu consigo ver que você deixou a paciência no Evangelho. Eu tenho força dentro de mim e eu tenho Evangelho nas minhas mãos. Ai, Jesus, muito obrigada por esse presente. Muito obrigada, Jesus. Hoje eu saio dessa praia muito feliz, porque eu sei que a paciência já está dentro de mim. E eu vou construir ela, eu vou descobrir essa força dentro de mim, Jesus. Eu vou tolerar o meu próximo, eu vou aceitar as situações mais difíceis com muita resignação. Tudo aquilo, Jesus, que me tirou o sono até hoje, não mais, Jesus, não mais vai me tirar o sono, porque hoje eu tenho certeza de que toda e qualquer situação é um presente que Deus colocou na minha vida para me testar a paciência, porque a paciência vai me fazer erguer, vai me fazer subir para os braços do Pai. Ai, Jesus, muito obrigada por esse presente. Como é bom saber que eu já tenho a paciência dentro de mim. A paciência não é tão difícil assim, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Vamos sentir os braços de Jesus, o coração de Jesus. Vamos nos entregar a esse abraço. Nos braços de Jesus, a gente vai deixar toda e qualquer situação, todo e qualquer problema, toda e qualquer pessoa difícil, a gente entrega nos braços de Jesus. Jesus vai tirar de nós todo e qualquer peso do coração. E o coração vai ficando leve, o coração vai ficando calmo, o coração vai ficando limpo. Porque Jesus, com sua paciência, tirou toda e qualquer situação difícil da nossa vida, colocando o Evangelho como solução. Nesse momento, Jesus para de caminhar, nos coloca de pé na praia. Estamos de pé, de mãos dadas a Jesus na praia, olhando para Jesus, olhando para aquele olhar sereno e calmo. Sorrimos para Jesus e dizemos: eu sei que você está comigo, eu sei que eu tenho a paciência dentro de mim, eu sei que eu tenho o Evangelho para me lembrar. Obrigada, Jesus, eu tenho tudo que eu preciso para resolver todo e qualquer problema. E agora, com o coração limpo, Jesus, eu estou pronto. Muito obrigada, Jesus. E nesse momento a gente se abraça com Jesus. Ai, é o abraço mais gostoso do mundo. É um abraço que tira todo e qualquer sentimento ruim. Envolvidos pelo amor de Jesus, pela paciência de Jesus, nos entregamos a esse sol maior que é da nossa vida. E Jesus é tão grande, que não cabe no nosso abraço. Jesus se transforma nesse sol lindo da praia e vai. Mas o nosso coração está iluminado, porque antes de ir para o sol, Jesus deixou nas nossas mãos o Evangelho. Nesse momento, nas nossas mãos, temos o Evangelho e nos abraçamos a esse Evangelho. Vamos colocar o Evangelho no coração. O coração iluminado pelo amor e pelo Evangelho de Jesus. E nesse momento, temos a certeza plena de que somos sim muito amados por Jesus e por Deus. Temos a certeza de que temos a paciência dentro de nós, como força latente, pronta para ser construída. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, meu Deus. Nesse momento, a gente vai respirando fundo, respirando pelo nariz, soltando pela boca e voltando para o André Luiz. Respirando fundo, vamos aos poucos abrindo os nossos olhos, voltando para a nossa cadeira e agradecendo, Jesus, a oportunidade. Vamos voltando, nesse sentimento de paciência e serenidade,
Vamos rogar a Deus aqui que os nossos corações consigam se abrir cada dia mais ao Evangelho. Quem gostou do assunto, procure mais informação. Há tantos livros, há tantas palestras. Estude a paciência. Encontre essa força dentro de você. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Muito obrigada a presença de cada um. Boa noite.